Saudações, torcida do mais tradicional, sejam bem-vindos ao canal Dom Alvinegro. Meu nome é Moisés Domingues e eu quero conversar com vocês sobre o Botafogo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal, de 1 a 2 vídeos diários. Desejo um bom domingo a todos, 17 de setembro, 11h30 da manhã. Quero conversar com vocês sobre essa homenagem que o Botafogo está fazendo aos heróis do título de 1995. Vamos falar sobre isso, dar minha opinião de torcedor. Aqui é papo de torcedor para torcedor. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Beleza, pessoal? Bom, o Botafogo está fazendo uma série de postagens nas redes sociais, homenageando, né, o título de 95, homenageando os jogadores, tudo que envolveu aquele título ali. Que são heróis, verdadeiros heróis, que, com salários atrasados, 6 meses de salários atrasados, um time afundado, em crise, rodeado de polêmicas internas, né, nos bastidores. O Botafogo vivia um momento muito turbulento em 1995, tudo conspirava contra o Botafogo, né? Ninguém poderia imaginar que naquele ano o Botafogo iria levantar a taça de campeão brasileiro. E os jogadores, o Botafogo até tinha um time razoável, não era o melhor time daquele ano, mas eram homens de verdade. Eram jogadores que tinham culhão e que honraram a camisa, né? Conquistando esse título heróico, que foi o último título de expressão do Botafogo, e isso já faz 28 anos. 28 anos. E eles merecem sim, claro, ser homenageados por tudo, né? Por esses motivos que eu falei, foram verdadeiros heróis. Então a gente tem que dar assim o devido respeito a quem merece. Bom, como eu falei, já se fazem 28 anos e nesse ano de 2023 o Botafogo ele poderia quebrar esse jejum de títulos de expressão. Só dependia dele. Nunca havia sido tão acessível um título de expressão como foi nesse ano de 2023. Eu não vou entrar na questão de tudo que aconteceu, né, sobre essa pipocada histórica, sobre o fato desses jogadores terem sido frouxos. Eu já falei muito, né, sobre isso aqui. E diante de tudo aquilo que o Botafogo conquistou no primeiro turno, cara, inadmissível o que aconteceu no segundo turno. Eu jamais vou me esquecer do que esses jogadores fracassados proporcionaram, né? Essa vergonha eterna. E aí entra aquela questão, né, cara, que não pode ser justificativa. A derrota para o Palmeiras foi um fator predominante para a derrocada do Botafogo. Foi a saída do Luiz Castro. Meu amigo, nada disso teria que ser suficiente para o Botafogo perder o título brasileiro. Tudo a favor, salários altíssimos. O Botafogo hoje, mesmo que esteja longe do ideal, mas o Botafogo hoje tem um centro de treinamento, algo que em 95 não tinha. Algo nem próximo ao que é o CT do Botafogo hoje, salários altíssimos, jogadores vivendo no luxo, salários astronômicos, premiações, bicho. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o Botafogo ele homenageia algo que aconteceu há 28 anos atrás, e só, o Botafogo tem que relembrar, tem que revisitar o passado para falar de conquistas. Pessoal, isso me dói demais. Eu, como torcedor do Botafogo, isso me dói demais. Porque a gente hoje deveria estar homenageando quem conquistou o título de 2023, mas não. Infelizmente agora a gente tem que ficar revisitando o passado. Hoje o Botafogo se tornou
um time que vive de passado, porque no presente ele não conquista. E eu não estou fazendo esse vídeo para falar mal do Botafogo, não. Eu estou fazendo esse vídeo, estou falando isso para a gente pensar e refletir. Porque eu quero entrar num ponto que é o seguinte: a resposta que a gente deveria ter, a gente não está tendo. Depois de tudo isso que aconteceu em 2023, o mínimo que o Botafogo deveria estar fazendo é dar uma resposta para a torcida. Não fazendo cortina de fumaça, reclamando de arbitragem. Não inaugurando loja em General Severiano. E quando eu vejo o Botafogo inaugurando loja, né, como foi ontem, no sábado, e postando isso, né, e usando as mídias sociais para botar isso como algo assim grandioso, e a gente não vê a resposta que a gente quer, que são reforços de bom nível, reforços, que é o que o Botafogo precisa, nomes de peso. Isso eu vejo como um tapa na nossa cara, pessoal. E é isso que me irrita profundamente. E quando a gente percebe que o Botafogo ele vai manter a base desse time pipoqueiro sem vergonha, que provavelmente Marlon Freitas vai continuar sendo um dos titulares, que Vitor Cuesta vai continuar sendo titular, que o Botafogo não vai contratar um lateral esquerdo para ser titular, mesmo depois de tudo que a gente viu do Marçal e do Hugo nesse segundo turno, em que nomes cotados para, né, nomes que o Botafogo sondou para contratar, de Marcelino Moreno, que caiu, Nicão, que já não joga em alto nível há muito tempo, e o Botafogo renova com o Carlos Alberto, paga 5 milhões no Carlos Alberto, que não seria titular em nenhum time que almeja títulos, nenhum time que quer conquistar. A gente não veria o Carlos Alberto nesse time. Quando a gente vê o Botafogo não negociando jogadores porque não quer gastar dinheiro, só quer visar jogador por empréstimo, em fim de contrato, jogador esquecido. Mais uma vez, querendo contratar apostas, como foi em 2023, a gente viu que não deu certo. Me diz uma aposta que o Botafogo contratou em 2023 que vingou. Que realmente a gente pode dizer, não, esse cara aqui, ele pode ser reaproveitado em 2023 como ou titular ou pelo menos uma peça de reposição. Segovinha? Carlos Alberto? Diego Hernandes não jogou. O Botafogo contrata um jogador, paga 10 milhões no Diego Hernandes e o cara quase não entra em campo. Para ver quem entrando em campo no lugar dele. Carlos Alberto. Segovinha, que eu critiquei lá atrás quando o Botafogo contratou, lá na primeira janela. O Botafogo precisava de um ponta direita. E o Botafogo contrata um jogador de 1,5 m. Lá atrás eu falei que ele ia sentir o peso da Série A, de um campeonato disputado. E aí o Botafogo contrata um lateral direito, como promessa, uma das maiores promessas uruguaias. E não utiliza o cara para ficar botando de Plácido. E aí o Botafogo, o que o Botafogo faz? Não mantém o cara. Por quê? Porque viu que o cara era horroroso, mas manteve ele como titular a temporada inteira. Isso é planejamento? E aí o Botafogo não vai contratar um lateral esquerdo. Já vi essa informação. O Botafogo não pretende contratar um lateral esquerdo. Então essa é a agressividade no mercado? Marcelino Moreno? Nicão? Rodrigo Gelado? Daverson? Então, pessoal, é inacreditável. Eu acho que a ficha da torcida ainda não caiu para algumas coisas. E se a gente ficar calado, se a torcida não cobrar, não mostrar insatisfação de verdade da forma que tem que ser feito,
a tendência é que a mediocridade continue internamente, nos bastidores. O fato do Mazuco ter renovado o contrato, a gente verá o Mazuco mais uma temporada, isso já diz muita coisa. O fato do Thiago Nunes ser o técnico para 2024, isso diz muita coisa. Mas a gente tem que mostrar indignação, cara. A gente tem que abrir os nossos olhos pro que acontece no Botafogo. Porque senão a tendência é o Botafogo ser um time de meio de tabela. Pode ser que não brigue contra o rebaixamento, mas a gente não pode, cara, se acostumar ao Botafogo a ser time de meio de tabela, time que não é protagonista. É isso. É isso que eu queria falar com vocês. Eu fico por aqui, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. Tchau!